É investigadora coordenadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, coordenador da linha de investigação Europa e o Sul Global, Heranças e Diálogos, com Paula Menezes e Miguel Cardina, e coordenadora do Observatório do Trauma, com a doutora Luísa Salles, aqui presente, e Inês Nascimento Rodrigues. É também responsável pela Cátedra Eduardo Lourenço, com Roberto Becci, espero ter dito bem, e coordena também o projeto FCT, o mais atual, MAPS, Pós-Memórias Europeias, uma cartografia pós-colonial. No entanto, a principal questão, mais antigo pioneiro, de 2007, que se desenrolou entre 2007 e 2011, Os Filhos da Guerra Colonial, Pós-Memória e Representações, sobre o qual eu tenho imenso interesse, porque eu também sou filho da guerra, porque sou filho de um ex-combatente. Aliás, é muito fácil à geração de 60 e 70 ter alguma relação, por via dos pais ou dos tios, com a guerra colonial. E é um projeto interessantíssimo. Eu vou apenas aguçar aqui um bocadinho o interesse, vou ser muito resumido. É um projeto que teve também uma parceria do Ministério da Defesa Nacional e envolveu 11 investigadores, 44 meses, para ser precisos, entre o seu princípio e o fim, e teve uma abordagem transdisciplinar, com a crítica literária, a psiquiatria, a sociologia, os estudos culturais, a história ou a ciência política. E apenas aqui alguns números. O projeto contou com 465 participantes, dos quais 223 são filhos de ex-combatentes. Eu sei que a sua intervenção não vai ser exclusivamente apenas sobre este trabalho, mas todos os outros que, após este, tiveram lugar, e creio que estamos todos com muito interesse em ouvi-la, e, uma vez mais, obrigado pela sua colaboração. Muito obrigada pela vossa gentileza. Eu queria começar por agradecer este convite à Comissão, ao Ministério da Defesa, ao Sr. General, mas também cumprimentar as pessoas que estão lá em casa, que nos estão a ouvir e que eu já vi que são pessoas com quem eu trabalhei, nomeadamente o Aniceto Afonso, que eu saúdo, porque trabalhei muito em arquivos militares e, portanto, tenho a certeza que há um conjunto de pessoas que nos estão a ouvir e que, de alguma forma, agora olham para isto e pensam: aquela senhora que andou aqui nos arquivos à procura de cartas, etc, etc. Portanto, saúdo todos os presentes e agradeço profundamente. É muito comovente para mim este convite, devo dizer, porque de imediato adquiri mais filhos, o que é uma coisa que me acontece com bastante frequência, mas por outro lado também muito comovente, precisamente pelo momento que também nós estamos a viver do ponto de vista da nossa humanidade. E, portanto, o pensamento sobre a questão da guerra e das várias gerações envolvidas na guerra, não é uma coisa exclusiva da guerra colonial, é uma coisa de todas as guerras. Mas este projeto, Os Filhos da Guerra Colonial, Pós-Memória e Representações, é um projeto muito inicial e eu saúdo aqui em particular os meus colegas António Sousa Ribeiro, Luísa Salles e Hélia Santos, que estão aqui e que colaboraram profundamente neste projeto. É um projeto muito inicial, de quase prospecção de como é que esta questão da guerra tão silenciosa, estamos a falar de uns anos valentes atrás e que, portanto, as coisas não tinham a dimensão de discussão que têm hoje em dia, felizmente, e, portanto, é um projeto que tem esse pioneirismo, tanto na abordagem à sociedade, porque, como disse, entrevistamos muitas famílias, falamos com muitas pessoas, mas também no próprio Centro de Estudos Sociais foi um tema que gozou muito do privilégio de ter aqui já instalada uma série de colegas que trabalhavam na área da representação da violência, trabalhavam na área dos estudos pós-coloniais, etc, etc. Portanto, há todo um conjunto aqui que proporciona a feitura deste projeto aqui, nomeadamente, como o meu colega disse, também o Centro de Documentação 25 de Abril foi um parceiro sempre absolutamente fundamental.
Mas aquilo que era em 2007, 2011, etc., não é outra coisa, mas é mais do que isso. E nessa medida, o espaço Centro de Estudos Sociais, como espaço intelectual de reflexão sobre as questões da guerra, do império, do colonialismo, tanto do ponto de vista da história, como do ponto de vista mais subjetivo das pessoas, e das imagens do colonizador, do ex-colonizado, do combatente, do ex-combatente, da mulher do combatente, dos filhos, é todo um conjunto de personagens que nós estudamos aqui, nomeadamente nos projetos da minha colega Maria Paula Menezes, nos projetos do meu colega Miguel Cardina, António Sousa Ribeiro, Bruno Sena Martins, enfim, uma série de pessoas que comigo, de alguma forma, e com as várias equipas, foram criando um terreno de reflexão que se autoalimenta, não é? Que se retroalimenta. De facto, o próprio projeto Memoir, Memória, Filhos de Império e Pós-Memórias Europeias, é também já um desenvolvimento de todas estas histórias. E a relação com o Ministério da Defesa, e em particular com algumas personalidades da nossa sociedade na área da defesa, tem sido sempre uma parceria extremamente frutuosa. Não só Anicete Afonso, mas também Carlos Valde Ferraz, que é outra pessoa, mas Carlos Marques Gomes, e outros colegas que têm vindo a trabalhar connosco, nomeadamente no projeto Alcora, que foi também um projeto muito pioneiro aqui do Centro de Estudos Sociais. Enfim, há realmente uma relação já de longa data também com o Ministério da Defesa, tanto nesta parte das ciências sociais e humanas, como depois na parte da clínica e da psiquiatria, em todo o desenvolvimento que foi feito através do Observatório do Trauma, como o meu colega falou. Este era um statement que eu queria fazer inicial, porque ele é muito importante para nós percebermos que nenhum projeto vem de uma pessoa, vem de um conjunto, vem de um ambiente, vem de uma série de sensibilidades, de uma série de pensamentos que, de alguma forma, depois se convertem em estudos sobre as políticas da memória, como é o caso do Miguel Cardina, em estudos sobre a deserção, em estudos sobre o outro lado da guerra, no caso da Maria Paula Menezes. Enfim, é tudo isto que está aqui em conjunto e é das muitas conversas que temos o privilégio de ter entre nós que surgem novas ideias, porque inovação, na minha perspectiva, é isso mesmo, os elementos estão lá todos já, nós é que os vamos combinar de outra maneira, e é aí que, de facto, surge a inovação, particularmente em ciências humanas e sociais. Portanto, um grande cumprimento a todos e a todas aqui na sala, mas quem está lá em casa, e a todas as outras pessoas que nos ajudaram a fazer isto, que são os nossos entrevistados, os nossos muitos filhos da guerra e muitas filhas da guerra que proporcionaram, de facto, esta primeira auscultação de que eu vos vou dar alguns dados. Filhos da Guerra Colonial. Eu queria começar esta apresentação por agradecer ao Sr. Major-General João Vieira Borges, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, e ao Ministério da Defesa por este convite que tanto me honra. Queria também agradecer a todos os arquivos histórico-militares que consultei, a todas as pessoas do Ministério da Defesa e militares que comigo falaram, ao longo de muitos anos de trabalho. Esta comunicação é fruto direto do projeto Filhos da Guerra Colonial, Pós-Memórias e Representações, que foi financiado pela Fundação da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Defesa nos anos 2008 a 2011. Mas é também resultado de uma pesquisa posterior do projeto Memoir, Filhos de Império e Pós-Memórias Europeias, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação e que decorreu mais recentemente. Mas esta comunicação é também resultado do ambiente intelectual que se vive no Centro de Estudos Sociais e particularmente dos meus colegas Miguel Cardina, Maria Paula Menezes, Bruno Sena Martins, que com os seus projetos trouxeram muito conhecimento e muito diálogo e muito interdiálogo para a questão da guerra colonial e o seu presente na sociedade portuguesa.
Queria também deixar um agradecimento profundo à doutora Luísa Salles, psiquiatra do Hospital Militar de Coimbra, que comigo partilhou muitos destes resultados que conjugaram a área dos estudos culturais com a psiquiatria. Queria ainda deixar o meu agradecimento aos colegas António Sousa Ribeiro e Roberto Vecchi pelas reflexões que fomos fazendo ao longo destes anos. Finalmente, queria começar a apresentação com duas epígrafes. Uma de Paulo Faria, um escritor português, um jovem escritor português, que recentemente escreveu este romance, Estranha Guerra de Uso Comum, que é resultado de um filho da guerra em luto. E, portanto, que vai fazer uma conversa póstuma com o seu pai através de cartas. E creio que esta citação vos dá bastante bem aquilo que nós chamamos de pós-memória, ou seja, da memória construída pelos herdeiros a partir da memória de um acontecimento potencialmente traumático da geração anterior. E então diz assim: chamo-me Carlos, nasci em 1967. O meu pai foi para a guerra quando eu tinha 10 meses. Não me lembro de o ver partir. O meu pai voltou da guerra quando eu estava prestes a fazer 3 anos. Não me lembro de o ver chegar. A guerra do meu pai, a guerra colonial, aconteceu antes de a minha memória se apropriar das coisas. Quando o meu pai morreu, já velho, fui em busca da guerra dele, também da minha. Paulo Faria. A segunda epígrafe, que portanto dá o tom a esta comunicação, é de um filme de José Miguel Ribeiro, um realizador português, também ele filho da guerra, um filme de animação que se chama Estilhaços. Foi um filme muito premiado e o realizador é também professor, mas tem a sua família particularmente marcada pela guerra colonial, tendo ido para a guerra o seu avô e depois os 3 dos seus filhos, portanto os avós do José Miguel Ribeiro, entre os quais estava o pai do realizador e depois ele próprio, bebé, com a sua irmã e com a sua mãe, que estiveram na Guiné-Bissau, onde o pai estava em missão militar. E eu queria começar justamente por essa conversa intergeracional sobre a guerra colonial, através de um pequeno excerto que o José Miguel Ribeiro teve a gentileza de me ceder para esta apresentação e que eu desde já agradeço. Vou passar, então, esta pequena apresentação. Pai, eu não trabalho no Porto. O Porto foi a melhor desculpa que há 10 anos consegui encontrar para me afastar desta casa. A tua lei sabe disso. Sim. Então era de mim que fugias. Sim, pelo menos uma parte de ti. Já não aguentava as discussões que tinhas com a mãe. Passavas do mais afável e brincalhão ao mais assustador em segundos. Pai, eu gostava que ouvisses uma história que tenho para te contar. Era um grupo de 6 soldados no interior de uma selva. Os ataques constantes dos Turras obrigavam esse pelotão a sair mais vezes para manter aquela área controlada. Naquele dia, o sargento teve uma ideia quando o mané encontrou uma mina. Colocaram debaixo da mina que encontraram uma granada armadilhada. Desta forma, qualquer tentativa de recuperação da mina resultaria num rebentamento. Para terem a certeza que a mina não era recuperada pelo inimigo, deixaram ainda a placa que assinalava o local também armadilhada.
3 dias depois regressaram. A tableta continuava aparentemente no mesmo lugar. A emboscada provocou 2 mortos. O soldado António e o Mané, que se bateram na defesa dos interesses nacionais. Quando me contavas esta história, imaginava os turras com olhos vermelhos e dentes aguçados, criaturas selvagens da Guiné-Bissau. Eras uma criança metida para dentro. Falavas pouco. E eu, pelos vistos, falava demais. Queres tomar alguma coisa? A tua mãe deve estar a chegar. Pai, trouxeste a guerra para dentro desta casa há 40 anos. Quando saí desta casa pensei que a tinha deixado para trás. Hoje fiquei a saber que não. Quero enfrentar essa guerra, mas sozinho não consigo. Pai, ajuda-me a saber de onde vem esta raiva. Uma guerra é seguramente uma das maiores tragédias que um povo pode enfrentar, pela cessação de diálogo que ela revela, pela falência de política que ela representa, pelo custo humano concreto e prolongado que uma guerra tem numa sociedade. Como tem vindo a ser recorrentemente argumentado, enquanto fenómeno bélico, social e político, uma guerra atinge pelo menos 3 gerações. A geração de jovens que é mobilizada para a guerra, a geração dos pais e mães dos mobilizados e a geração dos filhos da guerra. A geração da guerra é composta pelos homens mobilizados e pelas mulheres, as noivas, namoradas e irmãs. A geração dos pais, destes então jovens mobilizados, é frequentemente representada pela mãe, classicamente ligada à imagem da Mater Dolorosa, que vê na guerra a destruição da sua função de maternidade. Por isso, o discurso clássico militarista de apelo à guerra e à mobilização contempla sempre as mulheres, mães e esposas, procurando envolvê-las num consenso social tendente à aceitação do sacrifício alegadamente partilhado por todos em nome dos valores como a defesa da pátria, a liberdade, mas também oferecendo-lhe sempre a proteção das mulheres e crianças perante o inimigo. No pós-guerra, é também sobre as mulheres que recai a esperança do retorno a uma certa normalidade, uma normalidade que possibilite a reintegração dos regressados das guerras nas famílias, no mundo do trabalho e, por extensão, na sociedade. Este é, portanto, o tempo seguinte, ou a outra guerra, no sentido em que, para determinados sujeitos, a guerra não acaba no cais de regresso. E é este o tempo dos filhos da guerra colonial, daqueles que eram crianças no tempo da mobilização do pai, ou que ainda nem existiam, mas que vão crescer com esta involuntária herança, ou com uma involuntária ausência. Relativamente à guerra colonial portuguesa que decorreu entre 1961 e 1974 nas então colónias africanas portuguesas de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, contra os movimentos de libertação destes países, então parte do Império Português,
e à qual as fotos aqui mostradas se reportam, o apelo feito à nação pelo então ditador Salazar foi em defesa da nação una e indivisível, aliás, como ocorrera na Guerra da Argélia, protagonizada pela França contra os movimentos independentistas argelinos. A guerra colonial portuguesa está, portanto, integrada neste conjunto de guerras de potências coloniais europeias que ocorrem em territórios africanos ou asiáticos nos anos 50 e nos anos 60 do século passado e cuja justificação efetiva, a defesa da manutenção de regimes coloniais, está, desde o final da Segunda Guerra Mundial, destinada a uma crescente deslegitimação perante a onda de libertação do mundo. Eram guerras de um mundo antigo e, portanto, inconfessadas, eram designadas como ações de soberania ou ações de pacificação e rapidamente tornaram-se inconfessáveis para os seus próprios protagonistas. Todo este contexto global era opaco para a maioria das famílias portuguesas, habitantes de um pequeno meio desinformado, católico, conservador e resignado, que aceitaram o apelo à guerra como se aceitava a pobreza, a falta de educação formal, a falta de informação. Daí também que ela fique tão penosamente visível na dimensão sempre pessoal e privada do sofrimento e do lamento, e logo abafados nos poucos momentos em que atingiam a expressão pública, ou configurando-se numa outra forma de expressão de não participação, enviando os filhos, sobretudo os mais novos, para o estrangeiro, não tanto como um ato de deserção, que implicava um envolvimento político que a maioria dos portugueses não tinha, mas nos caminhos da imigração ilegal e tradicionalmente contabilizada como económica. Para estas duas gerações, a dos pais e a dos filhos mobilizados e as suas mulheres, a guerra colonial foi essencialmente um percurso de perdas. Perda dos filhos, perda da juventude, perda da família, da inocência, perda da vida, resumida na perda do mundo anterior à guerra para aqueles que foram obrigatoriamente convocados, perda do país, da vida, da família e da normalidade para aqueles que politicamente optaram pela deserção, pelo exílio ou pela imigração, perda da nação para aqueles que convictamente lutavam por um Portugal imperial, perda dos filhos que nunca voltariam como heróis, mas também, em muitos casos, perda da inocência política e do seguidismo inquestionado do ditador Salazar. Esta geração dos pais da guerra colonial, tal como o seu líder, educada ainda nos ideais da nação imperial saída do ultimato inglês de 1890, vai a prazo começar a questionar o elevado preço a pagar pela manutenção de tal império. E essa é a primeira intervenção do privado no espaço público, a do questionamento privado sobre as objetivas razões da partida do filho e a primeira configuração intergeracional produzida pela guerra. Esta é a história privada vivida pelo poeta Assis Pacheco e pelo seu pai, cujo diálogo transborda da escrita íntima das cartas para a poesia, naqueles que foram os primeiros poemas da guerra colonial, enviados da frente de batalha, Nambuangongo, 1963. A finalizar este seu primeiro livro, Cuidar dos Vivos, encontramos uma secção intitulada Versos que o autor mandou ao editor, poemas que faziam parte da correspondência que o poeta mantinha com o seu pai, que vai ser ele próprio o seu primeiro editor. Mais tarde, num outro livro, simula um diálogo e pergunta: "E tu, meu pai?" Se tivesse aqui o meu pai, dizia-lhe: "Isto não vale o silêncio que usais, Senhor. Protestai comigo diante das palmeiras. É por este mato que tudo foge. A guerra perdeu a medida." Como muitos outros pais e mães que tiveram os seus filhos envolvidos na guerra colonial e que nela ganharam consciência política, o pai do poeta, destinatário de uma correspondência que lhe trazia um filho esfacelado e uma outra verdade sobre os valores em que acreditava, foi vendo os seus mitos, traçados no pequeno espaço político e moral do salazarismo, esboroarem-se na experiência vivida pelo filho. Desta forma, cumpria-se a funcionalidade e eficácia do testemunho prestado pelo filho, começando assim a abrir-se uma fissura, ainda que muitas vezes ambígua e hesitante, nos valores ideológicos e morais das famílias portuguesas que anonimamente apoiavam o regime, mas que começavam a questionar o elevado preço que lhes era exigido.
E foi também assim que o regime foi começando a perder a sua base social de apoio e o seu percurso foi divergindo do povo que devia representar, um povo alicerçado exatamente a partir da pequena célula social da família que o ditador tanto defendia, mas que na verdade nunca constituiu, e que agora desmembrava em nome da defesa da pátria, enviando a juventude para a guerra e levando outros tantos aos caminhos da imigração, em fuga da pobreza, da falta de desenvolvimento e também da guerra. No momento de colaborar na defesa da nação, Salazar, que nos anos 30 se tinha apresentado ao povo português como católico, pobre, filho de pobres, e assim se assumia como representante orgânico do país inteiro, não podia, nos anos 60, apresentar-se como pai com o filho no ultramar, como então se dizia. Hoje, as cartas e os aerogramas do tempo da guerra enviadas pelos combatentes, os álbuns de fotografia da guerra, os objetos trazidos e que povoam as casas portuguesas e as histórias ou os silêncios das mulheres e dos homens que foram combatentes na guerra colonial, geraram um material para uma segunda configuração intergeracional da guerra, já não como um quotidiano, mas como uma memória difusa e infantil, ou mesmo já como herança, e que se traduz na interpelação dos filhos e das filhas dos ex-combatentes sobre as histórias da África ou sobre os silêncios na memória familiar, mas também, durante muito tempo, sobre o silêncio na memória pública. Após o 25 de abril de 1974, e dada a grandeza das mudanças trazidas com a queda da ditadura e a emergência da liberdade, a descolonização e o movimento do chamado retorno, que todos os dias trazia milhares de pessoas para Portugal, a guerra colonial tornou-se algo de publicamente não recomendável de recordar, invisível, ficando reservada aos grupos portadores da sua memória, os ex-combatentes e as suas famílias. Que testemunho poderia ser dado sobre a guerra colonial? Que condições de recepção havia na sociedade portuguesa de então para a audição deste testemunho? Quem estava de facto interessado em ouvir falar sobre o que se tinha passado em África? Inebriados pelos novos tempos trazidos, o 25 de Abril rapidamente se tornou um exemplo de revolução pacífica, esquecendo assim todo o sangue derramado em África que o tinha feito, tanto da parte dos portugueses como da parte dos africanos. Mas como enquadrar, no contexto libertador do 25 de Abril, uma narrativa que, na verdade, pugnou por uma ordem anacrónica e historicamente injusta? Mas também, como podíamos silenciar uma experiência que foi a mais marcante e decisiva da vida de tantos portugueses? Como torná-la audível, a não ser pelo ressentimento e pelo relato das perdas? Estariam os filhos interessados nesta narrativa? E estariam os pais disponíveis para a produzir? Estas questões levam-nos não apenas às condições de pronunciamento do testemunho, mas ao próprio processo de testemunhar, em que a parte do conteúdo imediato da história narrada, o gesto e a voz de quem testemunha, não é separável da figura daquele ou daqueles que criaram as condições para que seja possível o ato de enunciação. A atenção a este caráter performativo do testemunho permite que ele seja entendido na sua complexidade, ou seja, não é simplesmente a transmissão de um testemunho propriamente dito, mas é uma produção de memória e, assim, como ato de inscrição do sujeito numa história. Só assim se processa o mecanismo de reconhecimento e de compaixão necessário a quem fala, que assim se liberta do peso da sua história. E assim se cumpre também a função de quem ouve, que terá de lidar, a partir de então, com o testemunho recebido, inscrevendo ou não na sua própria identidade. É assim que, no caso da segunda geração, se assumem identidades como filho do Holocausto, filho de desaparecido, filho de preso político. No nosso caso, filho da guerra colonial. E quem é então este filho da guerra? Para vos dizer quem é um filho da guerra colonial, vou angolanamente contar-vos uma história e dar rosto à pós-memória da guerra colonial.
Entre os vários assuntos versados no meu seminário do Programa de Doutoramento Interdisciplinar Pós-Colonialismos e Cidadania Global do Centro de Estudos Sociais e da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e que partilho com vários colegas, estudávamos a poesia da Guerra Colonial Portuguesa. E uma aluna, que no decorrer dos trabalhos tinha por função apresentar 2 poemas da Guerra Colonial Portuguesa, pediu para fazer um ponto prévio à sua apresentação e partilhar connosco o que era para ela a guerra colonial de que tanto falávamos. E encetou o seu depoimento a partir do corpo frágil que tinha e que não correspondia à potência do que a sua voz nos revelava. Nascida nos anos de 1980 em Portugal, a estudante era filha de um ex-combatente da guerra colonial com stress pós-traumático, que nunca tinha conseguido retomar uma vida com normalidade, oscilando entre insónias, tratamentos e violências profundas que levavam a família a fugir de casa, a sucessivas tentativas de suicídio ou a brincadeiras sinistras com a própria filha, a quem desde pequena pedia que lhe cortasse os pulsos, usando uma lâmina de barbear, para que ela concretizasse o que lhe era apresentado apenas como uma brincadeira. E a estudante terminava o seu depoimento com uma questão que a perseguiu ao longo da infância. Mas e os outros? Os pais dos outros meninos não tinham ido à guerra? Ninguém falava disto. Fora de casa não havia guerra. Ninguém tinha ido à guerra. Não poderia ser assim, num país como Portugal, que tinha mobilizado perto de 1 milhão de homens na então metrópole e grandes contingentes de tropa local, então dita indígena. Este era o depoimento de uma filha da guerra, de alguém que não viveu esses tempos, mas para quem a guerra assumia uma representação muito concreta, a partir dos seus efeitos que condicionaram toda a sua vida familiar. A recepção deste depoimento em sala de aula foi para nós que assistimos um momento único de intensidade e revelação sobre quem éramos nós, herdeiros da Revolução do 25 de Abril de 1974. O que é que estava, afinal, por trás do 25 de Abril de 1974? O que é que estava por trás de tanto sangue de África e das lutas que, afinal, tinham feito o 25 de Abril? Onde tinha começado o 25 de Abril? Em Lisboa? Ou em Angola, Moçambique ou Guiné-Bissau? Na época, praticamente 30 anos depois do final da guerra, por que razão não se falava desta herança da guerra no espaço público? Este episódio emocionou-me. E foi assim que, a partir dos estudos de António Sousa Ribeiro sobre a representação da violência e a violência da representação na literatura do Holocausto, dos estudos da memória e da guerra colonial meus e do Roberto Vecchi da Universidade de Bolonha, e do feliz encontro com a doutora Luísa Salles, psiquiatra do Hospital Militar de Coimbra, que iniciámos o projeto Filhos da Guerra, Pós-Memórias e Representações, financiado, como já disse, pela Fundação da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Defesa, e que decorreu no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra entre 2008 e 2011, e a que se juntou uma equipa alargada de colegas de Ciências Sociais e Humanas e da Psiquiatria e da Psicologia. A interrogação fundamental a que o projeto visava dar resposta consistia em saber se existia uma transmissão intergeracional do trauma, mas também de que forma é que estava a ser construída a pós-memória da guerra colonial. Seria a memória da guerra colonial diferente entre filhos de pais que foram combatentes e filhos de pais que não combateram? Seria a vulnerabilidade ao trauma transmissível de pais para filhos? De que se nutria a pós-memória da guerra colonial? E como é que ela estava a ser transmitida e reapropriada e reapresentada na arte e na literatura pelas gerações seguintes? Para chegar a algumas respostas, o projeto centrou-se na reflexão sobre uma série de conceitos base para o nosso estudo, desde logo os conceitos de memória, trauma, memória intergeracional e pós-memória. Baseou-se em testes psicológicos e na análise do cortisol, trabalho desenvolvido pela equipa de psiquiatras e de psicólogos, e naquela que foi a primeira recolha de testemunhos de filhos e de filhas de ex-combatentes na guerra colonial, portadores ou não de stress pós-traumático, de desertores e de refratários, e que foram entrevistados entre 2007 e 2009. É importante neste aspecto sublinhar a data da recolha destas primeiras entrevistas,
e o seu pioneirismo na época, o que deixava por vezes os nossos entrevistados surpresos sobre o nosso interesse pelas suas memórias da guerra colonial. Quem era o sujeito deste estudo? Eram pessoas nascidas entre 1960 e 1985, contactámos cerca de 120 famílias e 450 sujeitos, para quem a guerra era já uma representação, era uma imagem, algo de um passado em que não tinham participado, mas em que estavam envolvidos. Tínhamos como objetivo não apenas aferir os contornos específicos da pós-memória da guerra nas gerações seguintes biograficamente motivadas, mas também as suas marcas psicológicas efetivas, traduzidas nomeadamente, como podemos concluir, num grau elevado, muito acima da média, de vulnerabilidade ao trauma por parte da segunda geração. Talvez a maior herança que esta guerra transmitiu às gerações seguintes foi um enorme silêncio, como aliás uma estudiosa do caso francês, Florence Doucet, também aponta no seu livro Héritiers du silence, Herdeiros do Silêncio, referindo-se à herança da Guerra da Argélia nas gerações seguintes dos filhos de appelés, ou seja, de homens mobilizados para a guerra, não sendo militares de carreira. E agora vou passar a uma segunda parte da apresentação em que, à medida que vou falando, projeto no ecrã alguns dos depoimentos significativos, pequenos excertos que recolhemos e que assim podem, com os quais podem tomar um contacto direto. Nos nossos estudos fomos identificando várias tipologias de heranças no conjunto extremamente diverso de pessoas que estiveram na guerra colonial, desde famílias em que a guerra vai surgindo em conversas, a partir de fotografias ou face a estímulos específicos, como uma espécie de erupção de memória, e sobre a qual o filho reflete, em particular perante o estímulo da entrevista, com afirmações como as que podem ler neste slide. A guerra são coisas que surgem assim aos poucos, histórias, fotos, não têm assim um seguimento. Veja, aqui está o meu pai na guerra, está aqui a data, 69. Ele deitado em cima do colchão, muito confortável, muito relaxado. E estas pessoas todas ali na ilha do Mussulo, na praia. E estes indivíduos, como o meu pai, num ponto qualquer, tinham de ir para o mato para proteger este mundo. Este mundo é um bocado irreal, não é? Estas pessoas viviam assim em Angola, neste limbo, neste estádio de amnésia, inconsciência, o que queiramos chamar, não é? A boiar, num colchão de ar, a história. E depois esse colchão voltou para Portugal, como as figuras de Lobo Antunes que vêm a boiar para Portugal. A guerra colonial é como um vírus, não se vê e de repente está em todos os lados, em todas as coisas. Um outro grupo é constituído por sujeitos profundamente marcados pela presença da guerra nas suas casas, desde que se lembram de existir, e que é um grupo particularmente visível nos filhos dos homens que voltaram da guerra com deficiência física ou com perturbações psicológicas, nem sempre medicamente reconhecidas, e cujas disfunções tiveram profunda influência na vida familiar e na vida dos seus filhos. É importante realçar que se trata de um grupo pequeno. A maioria é aquele grupo de que falei atrás, de homens que vão falando da guerra ao longo da sua vida. Mas neste grupo muito específico de homens marcados profundamente pela guerra com deficiência física ou com stress pós-traumático, a herança deste passado traumático do pai e da mãe, que muitas vezes também revela grande sofrimento e até doença do foro psiquiátrico por exaustão emocional com a situação com que tem que lidar em casa, a guerra prolonga-se para os filhos que crescem envoltos num clima de violência latente e em que encontramos duas atitudes aparentemente opostas nos testes psicológicos que realizamos. Por um lado, evitam o tema, as conversas e até têm medo do que o assunto de guerra possa despoltar na casa. Por outro lado, uma vontade intensa de compreender o que é que de facto foi a guerra colonial para que essa herança que carregam tenha algum sentido nas suas vidas. A conclusão é normalmente insatisfatória. A percepção do logro enorme em que o pai esteve envolvido, o que gera normalmente, por um lado, a vitimização e a revolta do pai,
A vitimização do pai e a revolta, e, por outro lado, agudiza o espanto e a interrogação sobre o silêncio que na esfera pública se tece à volta da guerra colonial, quando a guerra era afinal uma coisa tão presente nas respectivas casas e nas suas vidas. Sempre me lembra da minha infância até agora a guerra, as crises. Muitos momentos ao longo da minha vida, muitas vezes de noite, tínhamos de ir com ele para o hospital. Depois davam-lhe uma injeção na veia, devia ser um calmante. Ele então estabilizava e acalmava. Para que todo este sofrimento? Para quê? Sempre que há algum documentário na televisão, eu tento não perder. Preciso tentar perceber. Ainda há grandes problemas. Acho que ninguém imagina o que as famílias passam, ter uma pessoa destas em casa. Ninguém imagina, ninguém fala. Finalmente, um outro tipo de memória da guerra, a memória dos filhos de pais africanos, negros, mobilizados para a tropa colonial, ou que viveram situações de grande ambiguidade e de duplicidade, com as suas famílias divididas entre os dois lados da guerra e que hoje vivem em Portugal. São portugueses e têm as infâncias e, consequentemente, as suas vidas marcadas por perdas, violências e incompreensões. É sempre muito doloroso lembrar o meu pai. Tal como muitos outros homens de origem africana, o meu pai e o meu tio lutaram no seio das Forças Armadas Portuguesas, na guerra que teve início a 23 de janeiro de 1963, contra as forças independentistas do território onde nasceram. Pouco tempo depois da partida dos portugueses, os combatentes das Forças Armadas Portuguesas de origem guineense começaram a ser perseguidos. O meu pai e o meu tio foram dois desses homens que, durante a guerra, por serem portugueses, cumpriram o serviço militar obrigatório no seio das Forças Armadas Portuguesas e que, depois da guerra, foram objeto de diversas suspeitas e considerados traidores da Guiné. Eu tinha 4 anos quando meu pai foi preso e o meu pai nunca mais voltou. Não sei onde está o corpo do meu pai. Finalmente, chego à tipologia porventura mais excêntrica dos filhos da guerra colonial, filhos e filhas de homens que não participaram na guerra por terem sido desertores ou refratários, ou seja, aqueles que, com consciência política, optaram por sair do país, mas cujas vidas dos seus filhos ficaram marcadas por esta opção paterna. Este é o grupo claramente mais politizado, mais cosmopolita, que necessita perceber muitas vezes por que razão nasceu fora do país e que genericamente sente orgulho na opção de deserção ou fuga empreendida pelo pai. Lida razoavelmente bem com alguma animosidade na sociedade portuguesa relativa à posição de desertor do pai e vê a guerra colonial como algo de absolutamente incompreensível, fora do tempo, sentindo-se de facto filhos de outra guerra. Eu nasci em França porque o meu pai tinha fugido da guerra colonial e a minha mãe foi mais tarde ter com ele. Ouvi falar de tudo isso desde criança. Os Pitos, o Salazar, os soldados em África, o fascismo, o colonialismo. O meu pai só pôde voltar a Portugal depois do 25 de Abril e hoje admiro muito a atitude do meu pai e a sua coragem. Sou filho de outra guerra. No âmbito do nosso projeto, foi-se impondo cada vez com mais força que o filho, o sujeito da pós-memória, não era um receptor passivo de um legado que lhe era entregue. Era um protagonista ativo, colocava em cena um conjunto de representações que elaborava no âmbito de um processo de confrontação e negociação intergeracional que se realizava a partir de dados da sua memória familiar e da memória pública. Portanto, e como colocou recentemente António Sousa Ribeiro, o conceito de geração não é um fator puramente biológico da geração seguinte, mas um conceito cultural e político de alguém que procura entender as circunstâncias que levaram os seus protagonistas ou os seus familiares e, no limite, o seu país, a encontrar-se numa determinada situação política. O filho da guerra é alguém que assume uma herança, que escolhe, se define e se compromete, e por vezes até no espaço público, como é o caso dos artistas, através da publicação das suas obras. Nestes discursos, começam a ser tecidas as razões de tantas experiências assombradas pelos fantasmas de África, pelo abandono, pela incompreensão, mas começam também a aparecer as primeiras reflexões mais elaboradas e politizadas sobre o que foi de facto a guerra colonial e os seus prolongamentos hoje na sociedade portuguesa. Todavia, o rastro biográfico que funda a pós-memória
evita o confronto e tende antes para a reconciliação possível, para o reconhecimento e para a compaixão, gerada por um pacto de partilha emocional que faz com que o filho encontre na narração algo de si próprio, aproximando-se quem lembra de quem é testemunho de uma lembrança e, portanto, testemunha do testemunho, o que gera o pacto intergeracional dentro da esfera familiar e depois na esfera pública através de gestos de autor. Trago-vos aqui um exemplo de uma obra absolutamente pioneira no contexto português dos anos 2000, da artista visual Ana Vidigal e a sua peça Penélope. Ana Vidigal é uma artista visual portuguesa que aparentemente não teria nenhuma relação com a África, não fosse o seu pai ter sido um dos jovens portugueses metropolitanos mobilizados para Angola, para a guerra colonial nos anos 60 do século passado. Os seus primeiros anos de vida foram marcados por esta ausência do pai na guerra, a solidão da sua mãe e a presença de cartas vindas de África. Penélope é uma colcha composta pelos aerogramas que o pai de Ana Vidigal enviava à sua mãe. São as cartas com que viu em criança a sua mãe deitar-se ao longo de 2 anos da comissão do pai. A conotação da cama é fortíssima, não seria o mesmo se fosse qualquer outro artefacto da casa. É uma memória privada, familiar, que proporciona a feitura de Penélope, mas Penélope é uma obra de arte e este gesto público da autora fala-nos dos homens portugueses que foram para a guerra e das mulheres que ficaram à espera dos seus maridos, que podiam voltar ou não. Uma história que tem a espessura de séculos, como o nome Penélope que evoca a partida e a aventura de Ulisses, mas cuja história só de facto ganha sentido pela expectativa de regresso que a espera de Penélope ressignifica. Olhando este trabalho hoje, em 2023, com este nome, imaginamos quão real foi aquela colcha para tantas mulheres portuguesas, enquanto artefacto de abrigo e aquecimento, e interrogamos-nos sobre o que teria sido mais importante, se o que estava escrito no papel ou a materialidade do corpo do companheiro ausente, projetada no mesmo papel. Hoje, talvez Penélope não seja mais do que a memória do frio e da solidão, mas Penélope não é feita por uma criança de 7 anos. É uma mensagem de reconhecimento de uma filha à sua mãe, feita de atenção, dor e compaixão, mas é também um gesto de autor que inscreve no espaço público português a memória da guerra, a partir da casa da família, que em si representa toda a nação portuguesa, em que a mulher é simultaneamente refém e garante de paz, estabilidade e normalidade. Ana Vidigal, pela sua educação, estaria preparada para receber o seu pai como herói, como a sua mãe, como aliás toda a nação portuguesa. Mas a situação inverte-se completamente com o golpe de 25 de abril de 1974, que põe fim à ditadura, à guerra e ao império. A guerra tinha-se tornado então um motivo de vergonha, e quem nela participou trazia uma história que não cabia na história da nação saída e sonhada pela Revolução de 25 de abril de 1974. Por isso, a forma de representação escolhida pela artista focaliza-se na materialidade de uma colcha composta por cartas de guerra, o elemento mais íntimo que testemunha a ausência de um homem na guerra. A guerra é, assim, uma tragédia familiar silenciosa e íntima, mas a partir da materialidade deste objeto artístico, uma colcha composta de cartas de guerra, é partilhada por toda a nação. E, de facto, em que casa portuguesa não há aerogramas ou cartas de guerra que compuseram as noites de tantas Penélopes? E por isso Penélope, de Ana Vidigal, é também o registro de uma ausência projetada nas gerações seguintes, nos filhos da guerra colonial. Este gesto de compaixão, pela inscrição em si de uma dor aparentemente alheia, é a pós-memória. O que nos mostra, então, a pós-memória da guerra colonial que estudamos, quer na sua vertente de testemunhos de segunda geração, quer na apreciação crítica da produção artística e cultural da pós-memória, é que a guerra colonial em África, a partir da perspectiva dos filhos, gera um mecanismo de reconhecimento, primeiro na esfera familiar e depois na esfera pública, como é o caso dos gestos de autor. Pelas mitologias familiares que elabora e projeta para o exterior, a produção artística dos filhos da guerra concretiza a dimensão performativa do testemunho,
enquanto pacto partilhado entre quem conta e quem ouve, e contratualiza a compaixão própria do testemunho e da pós-memória. De facto, o gesto do autor, a obra publicada, dá lugar a um outro tipo de testemunho, mediador, onde a experiência surge já como representação, tornando-se publicamente partilhável. É assim que a pós-memória gera uma memória nova, que contribui para a construção de uma memória cultural sobre a guerra colonial e não de uma memória cultual, para que ela seja partilhada por todos e não apenas pela geração histórica que teve o azar histórico de a protagonizar, fazendo-nos assim caminhar para um entendimento da nossa democracia portuguesa como uma democracia com memória. Vivemos hoje um tempo intermédio e simultâneo entre as testemunhas da primeira geração e o tempo das gerações seguintes, que é também já um tempo de herdeiros, em que as narrações, os documentos, os restos deste passado colonial e da guerra colonial constroem uma dupla monumentalidade. Uma monumentalidade pessoal, na dimensão privada, e outra pública, a partir de um contrato historiográfico que está hoje em plena discussão. Comemoramos ou não esta data? Celebramos ou não a personalidade representada nesta estátua? Onde estão os outros corpos, os outros discursos, as outras palavras, as outras histórias desta história comum de memórias tão diferentes? Estes são apenas alguns exemplos de desestabilização do contrato historiográfico sobre o qual tínhamos elaborado e ensinado a nossa história de portugueses. E, portanto, este é já um tempo em que a operação política tem de olhar ao lado objetivo do público e ir ao encontro da subjetividade do privado, que também é político. Assim, a categoria da pós-memória não é apenas, e não foi para nós ao longo dos projetos, um problema teórico ou até contextual e académico, mas foi, sobretudo, uma preocupação pública em relação ao passado colonial e ao nosso presente em permanente evolução e, certamente, revolução. Termino com a arte de Dino Santiago nas comemorações do 25 de Abril em Grândola de 2022, onde o artista inscreve a contemporaneidade da sua cidadania portuguesa na memória festiva e de luta do 25 de Abril, levando-nos a estabelecer uma ligação entre a liberdade conquistada com o fim de 48 anos de ditadura fascista que a Revolução trouxe a Portugal, com o fim da ditadura que a Revolução trouxe a Portugal, e o sangue de África, que esta Revolução também contém, o sangue da guerra colonial derramado durante 13 anos em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, pelos guerrilheiros, pelas mulheres dos movimentos de libertação, pelos portugueses e pelas mulheres portuguesas. Tudo isto deu origem ao 25 de Abril de 1974. Sem o 25 de Abril, Portugal teria falhado a descolonização. E sem a descolonização, como diz o general Pesará Correia, Portugal teria falhado o seu encontro com a liberdade. Somos todos filhos desta história entrelaçada, das suas violências e das suas glórias. E eu convido-vos então a ver o excerto do Dino Santiago a cantar a Grândola Vila Morena, 2022, Grândola. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade. Grândola,
faces, várias cores, a interpretarem estas canções em crioulo ou em português. Isto para mim é sinal de revolução, isto é cumprir abril. Muito obrigado a todos. E termino com as palavras do nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, num discurso histórico na Assembleia da República, no 25 de abril de 2021. É um pouco longo, mas creio que vale a pena ler, em confronto e em diálogo com o vídeo que acabaram de ver de Dino Santiago. Que se faça história, história da história. Que se retire lições de uma e de outra sem temores nem complexos, com a natural diversidade de juízos próprios da democracia. E no caso do passado mais recente, assumir a justiça largamente por fazer ao mais de 1 milhão de portugueses que serviram pelas armas o que lhes faziam entender constituir o interesse nacional, aos outros milhões que cá e lá viveram a mesma odisseia, aos milhões que lá e cá a viveram do outro lado da história, combatendo o Império Colonial Português, batendo-se pelas suas causas nacionais, ou a viverem do mesmo lado, mas ficaram esquecidos, abandonados por quem regressou e condenados por quem nunca lhes perdoou o terem alinhado com o oponente. Aos muitos, e eram quase 1 milhão, que chegaram rigorosamente sem nada, depois de terem projetado uma vida que era ou se tornou impossível. Aos muitos, e eram milhões, que sofreram nas suas pátrias conflitos internos herdados da colonização ou dos termos da descolonização. Quem vos apela a isso mesmo, é filho de um governante da ditadura do Império, que viveu na que apelida de sua segunda pátria o ocaso tardio e inexorável desse Império, e viveu depois, como constituinte, o arranque do novo tempo democrático. Charneira como milhões de portugueses entre duas histórias da mesma história, e nem por exercer a função que exerce, olvida ou apaga a história que testemunhou. Como nem por ter testemunhado essa história deixou de ser eleito e reeleito pelos portugueses em democracia, democracia que ajudou a consagrar na Constituição que há 45 anos nos rege. É desta forma que a pós-memória da guerra colonial e do Império coloca hoje as suas palavras nos continuados silêncios do nosso pós-colonialismo, exigindo-nos, como diz Marcelo Rebelo de Sousa, como disse Dino Santiago, uma democracia com memória, ou de respeito e diálogo entre memórias muito diferentes de uma história comum. Gostaria de, nos 50 anos do 25 de Abril, nos 50 anos das independências, um dia ir a Belém e visitar um monumento aos mortos do ultramar, encontrando do outro lado um mural com os nomes dos angolanos, guineenses, cabo-verdianos, santomenses, moçambicanos caídos em combate. Este é o 25 de Abril que eu espero e que gostaria de poder oferecer aos meus filhos, aos filhos dos meus amigos portugueses e africanos. Um 25 de Abril sempre em movimento, em que possamos continuar a escrever o futuro e a depositar toda a esperança. Mais uma vez, obrigado pela sua excelente intervenção e felicitá-la por este trabalho pioneiro, que nem estas interferências impediram de ser brilhante, e muito obrigado pela sua participação e por esta abordagem à questão da guerra. Falou num número, 1 milhão de combatentes que passaram pela guerra ao longo dos 13, 14 anos de combates, e se nem todos vieram com stress pós-traumático, isto não é bem uma pergunta, é uma reflexão minha, que gostaria de saber qual era a sua opinião. Mas parece-me a mim que todos eles, sem exceção, e mesmo aqueles que fugiram depois para a França, para a Alemanha, para não combater na guerra, todos eles partilharam de um afastamento da família, por diferentes razões. Um afastamento que, em alguns casos, infelizmente, foi definitivo. Isso marcou todos. E estava ali quando falou nos álbuns de fotografias. Eu tenho esses álbuns também de fotografias, porque o meu pai foi combatente na Guiné, e ainda há relativamente pouco tempo, por outras razões, estive com eles na mão.
E, de facto, o que aparece não são as imagens de guerra, são as imagens dos convívios, aqueles postais enviados pelo Natal, de muito também que caracterizam a guerra, a passagem do combatente, tal como o aerograma, não é? E isto leva-me também aqui a essa, assim, uma questão, que é quem participou, os filhos da guerra, que participaram no projeto, eu não sei se depois tiveram a oportunidade, se tiveram o interesse de ver os resultados do projeto em si, porque cada um deu o seu depoimento individualmente, mas não sabia o que é que os outros pensavam, o que é que os outros diziam. Eles tiveram esse interesse, essa oportunidade de ver qual foi a reação, qual foi a percepção. Gostaria que falasse um pouco mais sobre isso. Sim, essa foi uma preocupação muito grande. Onde é que eu falo? Mais alto. Sim, essa foi uma preocupação que nós tivemos de fazer aquilo que se chama devolução, não é? Devolução, digamos, de resultados. Eram resultados, é preciso ver que Os Filhos da Guerra foi de facto um projeto muito experimental, do nosso lado e do lado das pessoas que também entrevistamos, das várias famílias, como tive a oportunidade de contar ao almoço relativamente às mulheres, mas no ambiente familiar muitas vezes a questão era, mas por que razão entrevistar o meu filho? Eu é que estive na guerra, a minha mulher é que participou, é que me ajudou, por que razão agora os filhos, não é? Essa era sempre uma das questões. Nós fizemos uma devolução de resultados, fizemos vários colóquios, vários encontros públicos, em que, como o Sr. General referi há pouco, obviamente que houve alguns momentos de tensão, que há sempre, não é, nestas questões, houve alguns momentos de tensão, mas houve também um primeiro espaço de algum apaziguamento, não é? É claro que a questão de ex-combatentes dizer, mas tu não sabes o que eu passei de facto, tu não sabes o que é que aconteceu, nomeadamente algumas pessoas do público aconteceram, e essas coisas têm que ser faladas e têm que ser contratualizadas, digamos, no espaço público e no espaço privado. Os Filhos da Guerra Colonial foi de facto um início. E eu queria sublinhar que a maioria dos combatentes não vem com stress pós-traumático, não é? Obviamente. Estamos a falar de uma faixa relativamente pequena, muito pequena da população portuguesa, mas seguramente que a maioria dos homens que vieram da guerra e em seguida das suas famílias, a guerra foi um assunto familiar muito importante neste país. E a guerra ainda é um assunto familiar importante neste país. Não tanto nos casos extremos do stress pós-traumático, mas, por exemplo, neste momento nós estamos a assistir àquilo que eu falava, que é ao desaparecimento da geração. É complicado para muitos filhos, não é? Escolher a herança e, sobretudo, descobrir na morte do pai, uma série de outras histórias que eventualmente não foram exploradas, porque eram cansativas. É um dos depoimentos que nós temos muito, de muitos filhos, e que era cansativo, eram sempre as mesmas histórias de guerra. Aquele vídeo que vos queria passar do José Miguel Ribeiro, era justamente para vos mostrar, ele está a contar ao pai a história que ele ouviu infinitas vezes, não é? E que de alguma forma provocava no pai depois reações de violência, reações, enfim, extemporâneas, que ele já não conseguia, digamos, primeiro não conseguia compreender, depois compreendeu, depois ficou cansado delas, não é? De alguma maneira. Portanto, a questão quando me pergunta como é que reagiram, eu acho que foi o primeiro momento em que uma série de jovens, ainda jovens, 40 e tais, 50, hoje em dia pode ser jovem até mais tarde, está bem? Realmente compreenderam um pouco através das nossas questões, o que é que estava em causa, não é? Como é que as coisas de facto tinham passado. E eu penso que esse é um elemento muito importante para nós refletirmos, porque de facto uma guerra são pelo menos 3 gerações. Isto na história de um povo significa quase um século. Portanto, quando se empreende uma guerra, de facto, está-se a chegar a um limite de incompreensão que é profundo e que vai marcar
não só o território, porque desfaz os patrimónios, porque o património que nós temos, etc., mas porque desfaz as pessoas. E nós, neste momento, falamos muito da descolonização da Europa, da descolonização disto, daquilo, daquilo outro, enfim, algum uso abusivo dessa palavra. Mas, de facto, a questão aqui é a descolonização das pessoas que está em causa, ou seja, dessa imagem do ex-colonizador, da imagem do ex-colonizado, da imagem do ex-combatente, não é? E eu penso que este projeto, sobretudo nos prolongamentos que depois teve, nomeadamente no Observatório do Trauma, no memoir Filhos de Império e Pós-Memórias Europeias, mostrou algo na sociedade portuguesa que era importante olhar. Houve várias teses de mestrado feitas a partir deste projeto, já relativamente aos filhos de retornados. Houve várias teses de doutoramento feitas nos Países Baixos, na área de uma investigadora que era psicóloga, Aida Dias, que esteve no nosso projeto, sobre maltrato infantil, não é? Nomeadamente também a Ivone Castro, que fez na área da medicina, na Faculdade de Medicina do Porto. Portanto, houve uma série de repercussões que fizeram, creio eu, sem estar a querer ser muito pretenciosa, fizeram pelo menos alertar a sociedade portuguesa de que o trauma passava, de alguma maneira, para as gerações seguintes, não é? E que, portanto, havia uma necessidade de discutir esta questão. Como lhe disse há pouco, eu penso que A Guerra, do Joaquim Furtado, foi um documentário que fez um serviço público a Portugal, no sentido em que explicou à sociedade portuguesa, pais, filhos, mães, etc., o que é que de facto tinha sido aquele conflito, para além do conflito de um ditador que quer manter o seu império, etc., etc., não é? Havia toda uma questão na África Austral, havia toda uma questão de libertação dos países que eram colonizados, que estava em causa, havia um contexto da Guerra Fria, e eu creio que essa visão da guerra do Joaquim Furtado foi muito importante, porque entrou nas casas portuguesas e fez-nos perceber o que é que nós somos hoje. Eu não tenho uma abordagem de culpa, nem de orgulho. Tenho uma abordagem de responsabilidade histórica, ou seja, de garantir que no presente aquilo que fez mal às pessoas no passado, idealmente não se repita. É essa a nossa questão. É uma questão de responsabilidade histórica e essa é uma responsabilidade portuguesa. Temos tempo para mais uma. Não, aproveitava aqui a menção ao Joaquim Furtado, que aliás já foi nosso conferencista neste ciclo há 2, 3 sessões atrás, e também mencionar uma das atividades da Comissão Portuguesa de História Militar, em conjunto com a Associação de Professores de História, que é o concurso de História Militar e Juventude, que este ano foi dedicado precisamente à Guerra Colonial. E aí já não eram os filhos da guerra, mas eram os netos da guerra, que, até aproveitando precisamente essa experiência do Joaquim Furtado e outros trabalhos que se seguiram, foram entrevistar os avós, às vezes já os bisavós, e produziram uma série de trabalhos a concurso, a maioria em vídeo, vídeos curtos, 3, 5 minutos, onde, alguns muito bem feitos e muito interessantes, onde relatavam as experiências dos avós. E precisamente por ter havido uma série como a Guerra do Joaquim Furtado e até a própria Guerra da Ucrânia, se falar tanto neste período, os avós, se calhar pela primeira vez, se mostraram disponíveis para falar não com os filhos, mas com os netos sobre a sua passagem pela guerra. E se calhar não são 3 gerações, se calhar são até 4 gerações, por se incluirmos depois os filhos dos filhos. A guerra, o efeito da guerra estende-se por muito mais tempo. Eu não sei se têm outros projetos a desenvolver em torno do combatente, futuros, claro. Outras abordagens, tem algo planeado nesse sentido?
Por exemplo, falou por alto na questão neste caso, do apoio do regime através do papel da mulher, o movimento nacional feminino, por exemplo. Tem algum projeto pensado nesse sentido, para ver, perdoem a expressão, mas a utilização da mulher, neste caso pelo regime, para o apoio moral ao combatente, outras abordagens? Há um livro, uma tese de mestrado, justamente da Sílvia Espírito Santo, sobre o movimento nacional feminino e essa, digamos, esse suporte moral e psicológico que era feito através desse movimento, que deu as madrinhas de guerra, etc, etc. Eu fiz um outro livro, fiz uma outra abordagem que foi tentar perceber porque é que as mulheres portuguesas que foram com os maridos para a guerra colonial, e interessava-me na altura perceber se elas tinham ido porque foram levadas ou se tinham ido porque tinham decidido ir. São coisas diferentes. E que impacto é que isso de facto tinha tido nas vidas delas e até eventualmente em algum prolongamento da guerra, na medida em que ir para a guerra em família é uma situação bastante diferente de ir para a guerra com, enfim, 2 anos em que o rapaz está fora completamente do ambiente familiar. O que este projeto também nos mostrou e que posso partilhar e gostaria de partilhar convosco é que ele depois acaba por dar origem ao memoir Filhos de Império e Pós-Memórias Europeias, e esse é um lado muito importante, que é percebermos que a questão colonial e das guerras e das rupturas que são feitas neste processo não é uma questão portuguesa, é uma questão europeia. Ou seja, é nesse aspecto e como europeus que também nos colocamos para perceber até que ponto é que nós, como europeus, estamos ou não estamos disponíveis para lidar com essa herança que vai de Portugal até à Rússia. Ou seja, nós temos vários modelos de imperialismo na Europa. Temos o imperialismo que foi o nosso, de Espanha, de Países Baixos, França, Inglaterra, que foi um imperialismo ultramarino, portanto longe, com o mar pelo meio, etc., portanto ocupar as terras de outras, do sul, não é, de outras paragens. Temos o imperialismo intra-europeu, da Alemanha para lá, não é, toda uma história da assimilação dos outros, e a retórica é bastante semelhante do ponto de vista das justificações para a ocupação, é porque são selvagens, é porque precisam de desenvolvimento, etc, etc. Temos o imperialismo nórdico, de qual nunca falamos porque eles são de facto muito civilizados e muito adiantados, mas que de facto é um imperialismo que ainda hoje se manifesta, por exemplo, na administração dos museus da Groenlândia pela Dinamarca e por aí fora, não é? Portanto, a tese base este é um problema europeu. A Europa, de facto, vamos pensar, na Primeira Guerra Mundial, a Europa ocupava 85% do globo, ok? Na Segunda Guerra Mundial, a Europa ocupava 65% do globo. Portanto, cada grande guerra há descolonizações. Primeiro, um movimento interno de descolonização na Primeira Guerra Mundial, não é? Que surgiram 9 países, não é? Na chamada Europa Central, e depois, na Segunda Guerra, a partir da Segunda Guerra, todo o movimento de descolonização a sul. Portanto, depende de onde é que nós olhamos as coisas. Se eu olho a partir da Europa, eu olho mais plano Marshall, e não olho tanto para o lado da descolonização. Se eu falar com um colega meu do continente africano, ele olha para a Segunda Guerra Mundial, pensa descolonização, é evidente. E isso é que marcou o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E nós estamos a viver esses tempos. E, de alguma maneira, este tipo de reflexões, através desta motivação biográfica, digamos, de ser filho de qualquer coisa, da guerra, etc., etc., é um elemento importante, porque nos dá uma afiliação que vai para além da afiliação nacional. É uma afiliação transnacional, é uma possibilidade, de facto, de identificação que vai para além da fronteira, porque a fronteira, de facto, não existe. A história da Europa passou-se em grande parte fora da Europa. E é isso que nós também temos que analisar hoje em dia com responsabilidade e também com as parcerias que temos com os nossos colegas do que nós normalmente chamamos o Sul Global. Nós nunca entenderemos a guerra colonial se não entendermos as guerras de libertação.